Olá, olá, pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a doutora Priscila Leitner, doutora Pri para os mais íntimos, né, assim que me chamam. E aqui neste canal eu falo sobre comportamento e transtornos alimentares para profissionais da saúde. Então, se você é profissional da saúde, especialmente as psicólogas, médicas, nutris, né, seja muito bem-vinda, que aqui eu trago um pouquinho de comportamento alimentar em doses gostosas e saborosas para a gente ir aprendendo um pouquinho mais, porque afinal de contas, nós profissionais da saúde não aprendemos isso na faculdade e a gente precisa se aprimorar depois, né? Quando os primeiros pacientes chegam, quando a gente começa a receber essas demandas, daí que a gente vai pensar e se aprimorar sobre isso e quem sabe até se tornar especialista nessa área tão interessante, tão cheia de oportunidades. E no episódio de hoje, no vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês uma coisa muito interessante. A diferença entre fome emocional e comer emocional, porque muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E eu quero trazer aqui para que vocês possam, enfim, aprender um pouquinho mais sobre isso. Combinado? Então, vamos embora. I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Então, pessoal, quando a gente fala de fome emocional, é um termo que as pessoas usam, né? E às vezes o nosso paciente chega no consultório e diz assim: doutora, eu tenho uma fome emocional. Tem alguns que usam essa expressão, eu tenho um comer emocional. É a mesma coisa? Já adianto que não, mas é bem importante que nós, profissionais da saúde, entendamos, até para a gente poder orientar o nosso paciente, a gente poder falar com esse paciente e explicar para ele o que está acontecendo com ele. Porque as duas coisas são possíveis, inclusive, de existirem ao mesmo tempo no mesmo paciente. Quando o paciente diz que ele tem uma fome emocional, que isso quer dizer? Quer dizer que ele está querendo dizer que a fome que ele tem não é uma fome física, né? Não é uma fome fisiológica. Qual que é a grande diferença entre a fome física e a emocional? Para daí depois eu diferenciar o comer emocional. A fome fisiológica, ela é aquela fome que acontece em tempos. A nossa fome, ela nunca é binária. O que quer dizer isso? Não é assim, não estou com fome e estou com fome, né? A nossa fome, ela aumenta gradativamente após a nossa última refeição. Então, quando o nosso paciente, né, se alimenta, ele zerou ali a fome e conforme vai passando o tempo depois, a fome dele vai gradativamente aumentando até um nível médio de fome ou até um nível muito grande de fome, né? Que, inclusive, não é indicado, né, que os pacientes se alimentem quando eles estão com aquela fome desesperadora, porque daí a gente tem uma tendência ao exagero, que é papo para um outro episódio. Mas vamos lá. A fome fisiológica, ela tem essa característica, ela aumenta com o passar do tempo e ela desaparece quando o paciente se alimenta. A fome fisiológica, muitas vezes, ela também não é uma fome, que tem, assim, fome de algo, né, ela não tem, assim, necessariamente uma vontade específica. As vontades específicas, aquela fome que é fome de alguma coisa, ela tende a ter um caráter emocional, afetivo com aquele alimento, que não quer dizer que está errado, mas a fome emocional ela tem essa característica. Ela não responde ao biológico, né? Ou seja, é possível que a pessoa tenha fome ali de comer, sei lá, uma determinada coisa, ou ela tenha vontade de comer determinada coisa, mesmo ela estando nutrida, né? Ela está saciada, e isso pode permanecer ali. Isso é bastante comum, inclusive, no discurso dos nossos pacientes, quando eles dizem assim: eu estava com vontade de comer chocolate. Daí eu comi um iogurte, comi uma fruta, comi não sei o quê, comi não sei o quê, comi não sei o quê, e acabei comendo chocolate. O que quer dizer isso? Que não passou.
essa fome emocional. Então, a fome emocional, ela geralmente é específica, não responde aos movimentos prandiais, né? O paciente tende também a não ter, assim, isso não desaparece sozinho, né, ele não tem uma remissão disso, ele fica com aquilo muitas vezes, e ele tende a ser bastante relacionado com alguma memória afetiva, algum hábito ou alguma emoção, né. Por isso que eu digo que é possível da pessoa ter o comer emocional e ter uma fome emocional. Então, muitas vezes a gente vai precisar ajudar o nosso paciente a diferenciar, né, quando é uma fome, de quando é essa vontade ou essa fome emocional, né? Esse movimento que tende a ser mais específico, mais da vontade. Quero dizer que não quer a gente não pode recriminar toda a fome emocional, né? Dizer assim, não, o paciente nunca pode comer porque ele está com vontade, porque nós, seres humanos, somos seres emocionais, né? Somos seres relacionais. E muitas vezes essas vontades podem estar ligadas a situações familiares, sociais, né? Ou algum alimento que traz uma memória, que traz alguma sensação, né? Tem alimentos que na nossa memória sensorial, né, a gente acaba relacionando, ou seja, determinada situação me lembra de determinado alimento, né. A gente tem isso muito na sazonalidade do nosso ano, por exemplo, né, festa junina, que é mais ou menos essa época que a gente está aqui, a gente está falando em junho, né, festa junina tem comidinhas típicas de festa junina, e tá tudo certo. Muitas vezes vai ter essa vontade, vai ter essa conexão, vai ter esse lugar mais de fome emocional, e isso não necessariamente é ruim ou é totalmente desequilibrado, tá? O fato do paciente aprender a diferenciar as coisas e conseguir tomar decisões, né, baseado até mesmo nos recursos internos, nas informações internas do corpo, como sinais de fome e saciedade, é o que a gente vai trabalhar num tratamento de comportamento alimentar, por exemplo. Mas a consciência do que é a fome, do que é a fome emocional, já é bastante interessante. Então perceba que a fome emocional, ela tem a ver com esse drive, né, essa inclinação da pessoa ir na direção daquele alimento. Não necessariamente essa pessoa não está regulando a emoção, que é o caso do comer emocional. O comer emocional, ele é outra coisa. O comer emocional, ele é quando o paciente não consegue regular a emoção utilizando outros recursos que não a comida. Então, é o paciente que, por estar muito ansioso, ele vai na direção da comida. É o paciente que, por estar, né, às vezes muito estressado de um dia de trabalho, ele vai na direção da comida. E o comer, a fome emocional, ela tem esse outro jeitinho, que é um jeitinho da vontade. Não necessariamente a vontade vem de um movimento emocional ou de não regulação emocional. A fome emocional, ela pode vir de, até estímulos sensoriais, por exemplo, cheiros, né, a pessoa vê a comida, a pessoa lembrar, pode vir ali de outras situações, de outros estímulos, de outros drives, que não a falta de regulação emocional. Isso é bastante interessante, eu sei que parece conceitos, né, parece uma coisa assim: "Ah, mas isso é um conceito, isso aqui é outro conceito", mas é bem importante a gente diferenciar e no nosso tratamento, a gente ajudar o nosso paciente a conseguir fazer as 2 coisas, identificar ali, né, como que ele está sentindo essa fome, até porque a fome é uma coisa que a gente precisa trabalhar na relação com a comida, né, no início do tratamento, já nas primeiras sessões a gente trabalha muito a relação com o sinal sensorial de fome, então a gente precisa diferenciar, né, essa fome real dessa fome mais emocional, e a gente precisa trabalhar o comer emocional quando o paciente tem ali essa dificuldade de regular a emoção, para que ele consiga ter mais equilíbrio, para que ele construa um estilo de vida
emocionalmente sustentável, que é o nosso trabalho como profissionais da saúde, que atuamos nessa área, e é uma área maravilhosa, né, a gente tem a possibilidade de ajudar tantas e tantas pessoas que sofrem exatamente com isso, que pode parecer simples, que pode parecer fácil, mas não necessariamente a pessoa tem facilidade. Aliás, eu recebo muitos pacientes no consultório que eles vêm e falam assim para mim: doutora Pri, eu já sei disso. Eu já sei do comer emocional, eu já sei que eu exagero, eu já sei que eu tenho a fome emocional, mas eu não consigo melhorar, né? E geralmente eu respondo para esse paciente assim: pois é, não basta saber. Se saber fosse suficiente, não tinha tantos profissionais da saúde com problemas alimentares, porque não basta saber, né? Nós somos todos seres humanos, né? Tudo gente, e muitas vezes nós temos pontos cegos e temos dificuldade também de lidar com as nossas emoções e de reconhecer também sinais sensoriais. Isso todo mundo é possível de ter essa dificuldade. E quando a gente tem consciência, é um primeiro passo até para uma abertura para o tratamento. Mas depois disso, a gente vai precisar de técnicas específicas para ajudar o nosso paciente. Eu queria saber se isso fez sentido aí para você, se você acredita que você recebe esse paciente no consultório, se você percebe que isso chega bastante, ou mesmo que o paciente não nomeie, né, como uma queixa, quando você explora, isso aparece, para que a gente vá construindo aqui nesse canal uma rede de profissionais que atuam nessa área tão incrível. O mundo, gente, precisa de mais profissionais, né? Eu mesma tenho uma lista de espera de meses. Eu tenho uma equipe aqui no instituto com agendas cheias. Isso por quê? Isso porque muitas vezes as pessoas precisam de profissionais que vão estender a mão e conduzir elas para ter um estilo de vida emocionalmente sustentável. E eu acho isso absurdamente fantástico. Se você quer ser essa pessoa, vem comigo, fica por aqui, comenta aqui embaixo, vamos estar nessa troca que eu quero trazer aqui para esse canal cada vez mais. Combinado? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.